eu ainda acho que é impossível aprender Libras em 10 semanas. E é o seguinte, aqui que está um princípio, um segredo que tem no método Fluente em Libras. Você não vai aprender a Libras em 10 semanas. Você vai absorver a Libras em 10 semanas. São duas coisas completamente distintas. Por exemplo, imagina que você começou a... Vamos supor, você pegou uma esponja, aquela esponja de lavar prato. E aí você colocou a esponja dentro de um balde com água, dentro de uma vasilhinha com água. O que vai acontecer? Essa esponja, de forma natural, sem nenhum esforço, vai começar a absorver água. Percebe? Com o método Fluente em Libras, a gente utiliza algumas técnicas que nós desenvolvemos, e todas elas com altamente fundamentação científica, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco também, que te ajudam a absorver a Libras de forma intuitiva. Como assim absorver a Libras? Imagina, por exemplo, quando você ainda era lá um bebezinho, né, ou uma bebezinha, né, você estava lá, e seus pais, então, seus avós, enfim, as pessoas com quem você convivia, chegavam para você e começavam a conversar com você em português. Eles não precisavam ficar te ensinando nada, nem ficar te explicando, nem falar com você, olha, abra sua boca assim, e aí tem algumas palavras, eu vou falar o M, tem que fazer assim. Ninguém ficou precisando te explicar nada disso. Você, de forma natural, foi recebendo esse input linguístico, ou seja, você foi recebendo a língua portuguesa e em algum momento você começou a falar uma palavra, depois mais uma palavra. Aliás, você começa a falar algumas sílabas, depois uma pequena palavra, mais uma palavra, e mais uma, depois duas, três, quatro, de repente você consegue formar frases completas. Se você tem filhos, por exemplo, você já deve ter percebido que muito cedo eles começam a falar frases inteiras que você para e fica assim, onde ele aprendeu isso? Por quê? Porque é natural. Ele está absorvendo a língua. É diferente dos cursinhos tradicionais, em que você tem que ficar lá decorando os sinais, pensando como é que é o sinal, tentando entender os detalhes do sinal, como é, como não é, como faz, como não faz. Você tem que ficar tentando decorar regrinhas da Libras. Esse tipo de coisa aí, nunca que você vai conseguir aprender em 10 semanas. Por quê? Porque dá muito trabalho, a sua mente tem que ficar processando muita coisa. Enfim, não funciona. Você já viu que não funciona ao longo desses anos todos que você vem estudando a Libras. Ou, se você está começando do zero, você deve conhecer várias pessoas, provavelmente, que até hoje não são fluentes na Libras. E, se você já conversou com alguém da área, essas pessoas devem ter te dito assim, olha, para você aprender Libras, você deve demorar aí uns 5, 8 anos, mas para aprender bem mesmo, uns 10 anos. Por quê? Porque o que eles vão fazer lá é te ajudar a aprender. E com o método Fluente em Libras, você vai aprender como absorver a Libras. Assim como você absorveu o português quando você ainda era um bebê. E talvez você fale assim, Madison, mas eu não sou um bebê mais para ficar absorvendo as coisas assim com tanta facilidade. Já sou jovem, já sou adulto, estou quase já na terceira idade, já estou na terceira idade. E aí, como que funciona? É o seguinte, o método Fluente em Libras, ele é baseado em alguns princípios. O primeiro princípio é a cognição humana. Ou seja, a maneira como nós aprendemos coisas novas. O segundo princípio é a neurolinguística. A neurolinguística do surdo, ou seja, como que o surdo aprende coisas novas, como que ele vê o mundo à sua volta, e também a neurolinguística do ouvinte. Como eu e você, que somos ouvintes, aprendemos coisas novas e como que nós podemos, através de técnicas, usar princípios que o cérebro do surdo usa para se comunicar tão rápido em Libras. E, além disso, é baseado também na linguística da Libras. Por que na linguística da Libras? Porque não faz sentido nenhum você ficar lá anos a fio, um tempão lá, estudando a Libras, chegar na frente do surdo e sentir que ele sabe mais Libras do que você. E que você não consegue entender o que ele está te ensinando ou o que ele está conversando com você. E pior ainda, toda vez que você sinaliza, ele não entende você. Eu passei por isso muitas e muitas vezes na minha história, na minha jornada, e eu cansei de passar vergonha. E foi justamente estudando e aplicando princípios da cognição humana, da neurolinguística e da linguística da Libras, que eu consegui, finalmente, depois de 8 anos, me tornar fluente em Libras. Porém,
Nesse mesmo período, eu fui ensinando minha mãe, em menos de um ano ela já era fluente em Libras, já estava interpretando para uma surda na igreja dela, e até mesmo já estava como uma das avaliadoras, aplicadoras de prova do exame do ProLibras, que é um antigo exame do MEC que servia para avaliar se a pessoa tem a competência linguística para se comunicar fluentemente em Libras e se ela está apta para trabalhar como intérprete de Libras ou mesmo como professor de Libras. Então, por isso, o método Fluente em Libras é capaz de te ajudar a absorver a Libras. E claro, ao longo dos últimos 11 anos, eu e a Raquel, minha esposa, que é surda, fomos maximizando, aprofundando ainda mais esses estudos, fazendo muitos e muitos testes, inclusive com turmas presenciais experimentais, para verificar e lapidar o método Fluente em Libras. E através disso, agora você também, aplicando o método, você é capaz de se tornar fluente em Libras em 10 semanas.